Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, sexta-feira. Eu não sei se você é como a Débora Alfano, que valoriza a sexta-feira, porque a sexta-feira está perto do final de semana, quando normalmente ela não trabalha, mas já soube que está escalada. Já ao contrário dela, eu valorizo a sexta-feira porque é o dia mais próximo da segunda-feira, quando a gente volta a trabalhar, o que sempre me enche muito de alegria. Então são visões de um mundo, né, em mudanças e tal. Bom, a gente conversou, e você pode, quando começar a falar, dizer qual é a sua escola, mas a gente conversou na quarta-feira, falando que na sexta, hoje, a gente retomaria a discussão sobre a ideia de que na justiça vale o que você pode provar muito mais do que aquilo que você acha que aconteceu, aquilo que você intui, aquilo que você até consegue mostrar, mas olha, ele fez isso. Não, você tem que provar. E quando você não prova, a pessoa é inocentada. E quando a pessoa é inocentada, ou a falha é sua, porque cabia você provar e não deveria ter denunciado, acusado sem provas, o que não significa que a pessoa seja inocente. Ou ela acaba absolvida e por trás vai falar o sistema de justiça não funciona, viva a impunidade. A gente está falando disso porque na quarta-feira, para quem não acompanhou, a gente disse que o papel, leia-se a folha de papel do relatório da CPI, comporta qualquer coisa. Vamos indiciar todo mundo, indiciaram não sei quantas pessoas por não sei quantos crimes. Ok, acabou, ato político encerrado, começa a fase em que as coisas devem funcionar pelo sistema de justiça. O que esperar e como é essa diferença? Aidar explica para nós entre o que eu acho que aconteceu, o que eu intuo que aconteceu e aquilo que juridicamente eu consigo bancar. Boa tarde. Boa tarde, Oineg, boa tarde, Débora, oi, Fábio, aí para os nossos ouvintes e para as nossas queridas ouvintes. Oineg, é muito importante, eu acho, essa discussão que você propôs, que a gente coloca, e ontem, eu vou falar do relatório da CPI, mas eu queria dar um exemplo que eu acho que é muito explicativo. Porque, para a justiça, o que interessa é o que pode ser provado. Como você já disse, o que aconteceu é importante. Mas se o que aconteceu não puder ser provado nos autos, para a justiça não interessa. A gente pode criticar, a gente pode achar ruim, mas é assim que funciona, não só no Brasil, no mundo civilizado, onde o Poder Judiciário, mundo ocidental civilizado, o Poder Judiciário funciona assim. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral mandou arquivar 2 ações que pediam a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por conta do disparo em massa de mensagem de WhatsApp durante as eleições de 2018. Houve disparo em massa? Houve. Isso ficou provado. Houve disparo em massa. Agora, esse disparo em massa influenciou suficientemente as pessoas para alterar o resultado das eleições? Isso não ficou provado. Não ficou provado se esse disparo em massa foi suficiente ou não para influir no resultado final das eleições. Se não ficou provado, não pode caçar um presidente da República sem que tenha sido provado, a não mais poder, que aquela ação influenciou o resultado das eleições. Isso serve para o Bolsonaro ou para qualquer presidente da República que esteja ocupando a cadeira da presidência da República. Então, assim, isso protege o cargo, não protege o Bolsonaro, protege o cargo, a presidência da República. Esse cuidado. Aí a gente vai para os crimes que a CPI imputou ao Bolsonaro, que você colocou bem na sua introdução. O relatório da CPI, ele é político. Quer dizer, eu nem diria o relatório, porque o relatório traz ali dados importantes colhidos nas investigações e tal, mas os indiciamentos, eles são políticos. Para a justiça, importa o que, naquele indiciamento, pode ser provado. Para alguém ser condenado por crime, o que interessa são 2 coisas. A primeira é o seguinte: há provas de que essa pessoa cometeu tal ato. E a segunda é, esse ato que essa pessoa cometeu está tipificado nas leis penais como crime? E qual a conduta exatamente tipificada ali? Né? Tenta falar difícil e engasga, dá nisso. Vamos lá.
Contra o presidente Jair Bolsonaro, houve a imputação, salvo engano, de 10 crimes, né? Foram 8 crimes comuns, 2 de responsabilidade e 1 crime contra a humanidade. Quer dizer, 7 comuns, crime contra a humanidade e responsabilidade. Eu vou me ater aos crimes comuns. Crime de responsabilidade, o foro não é a justiça. O foro é o parlamento. Tem que haver uma denúncia e a Câmara dos Deputados decide ou não se acolhe e instaura o processo de impeachment. Esse eu não vou analisar. O que eu queria falar é sobre os crimes comuns imputados ao presidente. Por exemplo, causar epidemia com resultado de morte. O que diz o artigo lá, eu não vou lembrar o artigo agora, mas ele diz o seguinte, causar epidemia. E aí, Oeneg, conversei com muitos criminalistas e é quase unânime a opinião de que o indiciamento não passa no crivo do Ministério Público e nem no crivo da Justiça, porque o Bolsonaro causou a epidemia? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Vamos lá, o comportamento do presidente no enfrentamento dessa pandemia é no mínimo lamentável? É, todos nós concordamos com isso. Agora, esse comportamento deu causa à epidemia? Se não ficar respondido por A mais B nas provas de que ele causou, provocou a epidemia, não há condenação possível. Então, por esse crime, muito dificilmente haverá sequer uma denúncia do Ministério Público, que dirá condenação da Justiça. Denúncias hiperbólicas nunca dão em boa coisa. A gente vive vendo isso na Justiça. O promotor vai lá, faz uma denúncia hiperbólica, acusa o cara de 500 coisas, aí não consegue provar isso. O que acontece? Uma sensação de impunidade. Ah, claro, outra acusação, vamos lá, falsificação de documento público. Produção de documento público falso, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar exatamente o que é. Por conta daquele documento do TCU que o Bolsonaro espalhou por aí. Ele espalhou, mas ele produziu. E vem cá, eu não estou defendendo o ato dele ter espalhado. O fato é, o tipo penal diz produzir ou falsificar. Ele falsificou. Para você condenar a pessoa, ele tem que ter falsificado. Então, Oeneg, tem muitos crimes ali que não vão parar em pé. Por um que para em pé, que os criminalistas aí, todos que eu conversei, como são quase unânimos em falar que a epidemia não para em pé, acham que para em pé infração de medida sanitária preventiva. Porque foi uma lei aprovada pelo Congresso Nacional no começo da pandemia, sancionada pelo próprio presidente da República, uma lei que previa ali uma série de medidas sanitárias preventivas e ele não cumpriu nenhuma. Então, por esse artigo, pode sim caber um inquérito seguido de uma denúncia e ele ser processado. Então, tem muita coisa ali que serve para o discurso político. Agora, parte dela pode servir sim para algumas ações efetivas, mas a gente tem que saber separar o que é, de fato, tipificado no Código Penal e o que não é. Até para não criar expectativas muito acima do que efetivamente vai acontecer na vida prática. É isso aí, fundamental esse esclarecimento para que depois não venha aquela discussão. Os senadores vão bancar, subir no sapatinho e ficar, nós fizemos muito, mas a justiça e tal. Agora, vamos combinar, né? Tem que ter bom senso. Você acabou de falar de alguns crimes que e não pode trabalhar no Código Penal como se você estivesse fazendo brigadeiro e você começa a soltar aquele monte de coisinha de chocolate em cima e achar que é assim que faz. Escolhe direito quais são os crimes e vai em cima deles. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, que volta a conversar com a gente na semana que vem. E tenho certeza que ele festeja sexta-feira, porque logo chega a semana que vem, separada por esse tal de final de semana, no caso, esse tal de feriado. Valeu, a gente se vê. Valeu, Oeneg, um abraço, Débora, Fábio, um abração a todos. Bom fim de semana, até semana que vem.